Fala aí, pessoal. Então, agora, nesta aula, a gente vai continuar abordando a Revolução Inglesa, esse longo período aí de 40 anos, mais ou menos, na história da Inglaterra, que correspondeu, novamente, né, à primeira grande revolução burguesa, que lançou as bases da Revolução Industrial, que lançou as bases da situação política atual, não é? Antecedendo aí mais ou menos em 100 anos a Revolução Francesa, certo? A independência dos Estados Unidos. Então não foi à toa que a Inglaterra, durante muito tempo, foi o grande país do mundo, né? Em termos econômicos, em termos políticos. Então, na aula de hoje, a gente vai concluir sobre essa Revolução Inglesa, ok? Atentando para o fim da República Puritana, a restauração monárquica e a ocorrência da Revolução Gloriosa, que finalmente coloca as bases liberais e democráticas na Inglaterra. Ok? Bom, então, a gente tem o seguinte, pessoal. Nós havíamos parado na aula passada no governo de Oliver Cromwell, na Inglaterra, até o momento em que ele se autoproclamou Lorde Protetor da Inglaterra, isolando-se no poder, tornando-se um ditador. Republicano, mas um ditador. Certo? Bom, então, para a gente fazer a transição da República Puritana, do governo de Oliver Cromwell para a monarquia inglesa, vamos só concluir aquilo que o Cromwell fez durante o seu governo na Inglaterra. Bom, a gente pode dizer que ele conseguiu praticamente eliminar as estruturas feudais, os entraves ao desenvolvimento capitalista que ainda existia na Inglaterra, ok? Principalmente com relação à produção, principalmente com relação aos impostos. Cromwell, enquanto burguês que era, conseguiu dinamizar esta economia inglesa, ok? Podemos afirmar, inclusive, que, a partir do governo de Cromwell, o liberalismo econômico, de fato, entrava em vigor na prática, né? Porque até então isso era uma das teorias do iluminismo, mas na prática se observava algo muito distante na Inglaterra, ok? Desde os cercamentos dos campos, não tivemos uma ação política tão efetiva para o crescimento da economia inglesa. Como a gente havia citado também na aula passada, em 1651, Cromwell assinou, publicou os Atos de Navegação, que tornou a marinha inglesa a maior marinha mercante do mundo, certo? Em substituição à Holanda. Então, são ações políticas e econômicas que vão tornando a Inglaterra a potência que ela daqui a pouco vai se consolidar. Certinho, pessoal? Porém, o governo de Cromwell ganhou um rumo diferente, a República Inglesa, a partir da morte de Cromwell, né? Então, em 1658, Oliver Cromwell morreu e o filho Ricardo, né, Ricardo Cromwell, teve muita dificuldade para conseguir levar adiante o seu governo. Na verdade, ele não conseguiu governar por muito tempo, porque ele não tinha a mesma autoridade que o Oliver Cromwell tinha, o mesmo apoio do exército, certo? Então, a situação política inglesa muda devido ao retorno da monarquia, certo? Nós vamos sair de uma república, onde o Ricardo Cromwell vai ser deposto, e o Carlos II, filho daquele rei decapitado que a gente comentou na aula passada, Carlos I, retorna ao trono da Inglaterra, mas não apenas da Inglaterra, da Escócia e também da Irlanda. Certo, pessoal? Bom, então, o Carlos II tem um detalhe interessante, né? Porque ele é mais um daqueles reis, ele é Stuart também, né? Ele é mais um daqueles reis que tinha dificuldade de conviver com o parlamento. Então, ele também não era de convocar o parlamento, de consultar o parlamento para fazer o seu governo, certo? Entre altos e baixos,
o seu reinado durou cerca de 25 anos. Então, mesmo com problemas com o parlamento, a gente pode afirmar que o governo do Carlos II aconteceu, né? Mas aconteceu muito mais pelo medo da violência, ou pelo menos pelo medo do retorno da violência que a Inglaterra vivia, violência essa que foi muito comum na época do Oliver Cromwell, assassinatos e perseguições, do que propriamente pela habilidade política do Carlos II, porque ele tinha choques com o parlamento, certo? Após a morte do Carlos II, em 1685, né, uma vez que durou 25 anos o governo dele, quem assumiu o trono inglês foi o irmão de Carlos II, Jaime II, certo? E Jaime II, ele foi ainda mais fechado, vamos colocar assim, né? Ele ainda teve um governo mais conturbado do que o próprio Carlos. Por quê? Além de não bater com o parlamento, Jaime II buscou retornar na Inglaterra com o absolutismo, que já havia sido, né, feito lá na República Puritana, e com o catolicismo como religião oficial. Novamente, tentando substituir o anglicanismo. Certo, galera? Então, o fato do Jaime II ser um homem muito católico acabava afastando ele do parlamento. Ok? Bom, dentro desse contexto do governo de Carlos II, houve uma situação problemática para a continuidade do governo dele, porque o Jaime II ele teve como herdeira Maria, Maria Stuart, certo? E Maria Stuart, diferente do pai, era protestante, certo? Dentro desse contexto, por ser a Maria filha mais velha, o governo deveria passar para ela. Só que durante o governo do Jaime II, ele teve um filho. Então, olha a situação. A política, o governo inglês, se dividiu entre parte que queria seguir a norma, dando poder político quando Jaime II morresse a Maria Stuart, e uma outra parte da política inglesa não queria que a Maria Stuart governasse, queria que o novo filho do Carlos, do Jaime, governasse, porque seria católico. Então, o que a gente está acompanhando nesse processo todo de Revolução Inglesa é que são dois grandes problemas colocados. O primeiro é um problema político, logicamente, e o segundo é um problema religioso, não é? Porque nós temos aí católicos, anglicanos e puritanos numa briga danada pelo poder, certo? Bom, então, o parlamento inglês, como vocês lembram, que tinha uma tradição lá na Câmara dos Comuns muito mais burguesa, queria que Maria Stuart fosse a nova rainha, certo? Então, o que acontece? Eles organizaram um casamento entre Maria Stuart e o príncipe holandês Guilherme de Orange, né? Ou seja, o casamento de uma princesa puritana com um príncipe puritano. Isso, além de fortalecer os puritanos na Inglaterra, também voltaria com as relações de amizade entre Inglaterra e Holanda, abaladas essas relações desde os atos de navegação do Oliver Cromwell. Porque lá nos atos de navegação, a Inglaterra superou a Holanda como grande marinha mercante mundial. Ok? Então, pessoal, a Revolução Gloriosa corresponde a esse momento em que o rei Jaime II foi deposto para que o poder fosse passado à filha dele, ok? Maria Stuart. Esse momento também correspondeu à volta das relações diplomáticas com a Holanda e foi um momento em que não houve, depois de muito tempo, pelo que a gente tem falado dessa matéria, derramamento de sangue na Inglaterra, certo? A Revolução Inglesa, então, nesses praticamente 40 anos, passou por muitas perseguições e assassinatos, e agora a Revolução Gloriosa ela seria feita, criada uma monarquia parlamentar,
que de fato respeitasse as determinações do parlamento sem derramamento de sangue. Ok? Então, desde o acontecimento da Revolução Gloriosa, a Inglaterra é uma monarquia que respeita as determinações do parlamento, personificados não apenas na Câmara dos Lordes, na Câmara dos Comuns, como também na figura do primeiro-ministro. Bom, uma outra situação interessante nessa Inglaterra da Revolução Gloriosa é que foi assinado um documento chamado Declaração dos Direitos, certo? A Declaração dos Direitos, ela é um documento que marca, socialmente falando, politicamente falando, né, as liberdades na Inglaterra. É um documento que, de fato, implanta aquela questão da liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade religiosa, liberdade de escolha política, que o iluminismo tanto pregava. Certo, pessoal? Então, a partir desse momento, as liberdades individuais seriam toleradas. Um outro documento importante, assim como a Declaração dos Direitos, foi o Ato de Tolerância, que estabelecia na Inglaterra, então, a perfeita convivência religiosa de pessoas de credos diferentes. Certinho? Então, esses documentos, tanto a Declaração dos Direitos quanto o Ato de Tolerância, marcam o fim do movimento de Revolução Inglesa, marcam o fim desse movimento de 40 anos aí, em que a Inglaterra lutava por uma pacificação política, religiosa e social. Ok? Então, vocês podem observar que o fenômeno chamado de Revolução Inglesa é muito amplo, né? Mas que a gente tem que entender o seguinte: no final das contas, o liberalismo venceu, o parlamentarismo venceu, os ideais burgueses venceram e a Inglaterra se consolidou enquanto uma potência econômica mundial. E assim vai ser até a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais do século XX. Certinho? Pessoal, então aqui a gente encerra a nossa Revolução Inglesa, o movimento amplo, né? Até a próxima aula, então. Grande abraço